Muito bem, irmãos. Nós vamos aproveitar que estamos em pé. Vamos ler as Escrituras no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre a deidade. Vamos clarificar mais nosso pensamento, nosso entendimento, nossa compreensão. Sim, Pai, obrigado, meu Deus. Um pouquinho mais na deidade de nosso Senhor Jesus Cristo. A deidade que nós cremos é que Ele, Jesus, é Deus. A deidade dele sendo Deus. Então, o título dessa noite é Jesus, nosso Deus Criador. É o título da mensagem nessa noite. Jesus, nosso Deus Criador. Apocalipse 3,14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Nós vamos inclinar nossas cabeças e vamos orar. Senhor, nosso Deus, com os nossos olhos fechados, como teu profeta sempre recomendava, quando nós fizermos uma oração, na igreja principalmente, devíamos estar com os olhos fechados. E assim, Pai, se nós mantermos o nível de culto na Tua presença, nós seremos ricamente abençoados. Então, nós somos as pessoas obrigadas a defender esse culto. No sentido que nós possamos fazer de tudo para que o Espírito Santo possa transcorrer através do ministério, do pregador, e assim as pessoas possam ser abençoadas. Mas para o culto ser abençoado, não depende somente do pregador, depende das pessoas, depende da sinceridade, depende da pessoa entender onde ela está. Depende dos pais tomarem controle dos seus filhos. Depende de nós, os adultos, mantermos nossa posição. Depende de cada um de nós. E o teu profeta diz que quando tudo estiver nesse sentido, o Senhor abençoará. Nós não queremos culto de barulho. Nós não queremos movimento. Nós queremos apenas a voz audível do Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. E a Tua voz vem através da palavra. Mas essa voz é o Espírito. Mas se o Espírito for entristecido, ele nos abandona. Deixa nós somente sozinhos falando por nós mesmos, naquilo que nós conhecemos mentalmente. Mas se ele estiver aqui, tomando nossas mentes, nosso coração, o ministério, ele nos abençoará. Abençoa cada irmão, cada irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Oh, Deus. Muito bem, irmãos. Nós vamos falar um pouco sobre esse tema e nós vamos também transcorrer um pouquinho sobre a Bíblia. E eu gosto de citar a Bíblia vendo os irmãos também lendo o que eu estou citando. Nós cremos na mensagem
E a mensagem é Deus. De uma certa forma, Deus espera de nós também. Quem está esperando de Deus aqui, levanta a mão. Eu espero ver Deus. Mas Ele também espera de nós também. Ele espera que nós estejamos de um comum acordo. Ele espera que nós estejamos em um só Espírito. Ele espera que nós estejamos numa só fé. Ele espera que nós estejamos falando a mesma coisa. Ele espera que nós sintamos o mesmo, como diz Paulo. E Ele espera de nós uma lealdade da confirmação de sua promessa. Porque nós estamos debaixo de uma promessa. Promessa essa que Batista recusou, Metodista recusou, os pentecostais recusaram, o mundo recusou. Mas nós estamos debaixo da promessa. Nós aceitamos um profeta. Aceitamos uma mensagem profética. E com a mensagem vem nela toda a bagagem espiritual, vem nela também todos os acréscimos de bênçãos que são concedidas por aquele que toma Deus em sua palavra. E é assim que nós devemos nos acompanhar através da palavra até o dia de nossa transformação, até o dia em que Deus tem um limite, um término para cada um. Amém. Sabemos que Deus não faz as coisas pela metade. Os planos de Deus são perfeitos. Seus pensamentos são perfeitos. E Ele, até que seu plano seja executado, até que seu desígnio, até que o seu propósito esteja terminado, pode ocorrer muitas coisas indiferentes e até mesmo diferentes no aspecto de vida. Por exemplo, doença, enfermidade, problema, queda, até queda. No entanto, o profeta diz que Deus não leva seu homem, sua pessoa para o lar enquanto não terminar com ele. Então, Deus não faz o seu trabalho pelas metades. Aquele que em vós começou a boa obra, Ele há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. E nós temos que crer que quem vai aperfeiçoar isso não é nós mesmos, não é o pastor, não é a sua dedicação, não é os seus sacrifícios, muito embora são bem recebidos por Deus desde que esteja com os motivos certos e o objetivo correto. Mas quem vai terminar a boa obra é aquele que começou. É o próprio Deus. Deus mesmo, amém? Só esperamos nele e confiamos nele. Mais nada. Se você confia em alguma coisa além de Deus, então o melhor que você faça é largar isso que você pensa que confia e confiar em Deus. Amém. Porque só existe uma confiança, só existe uma maneira, só existe uma porta de escape, só existe uma forma de nós nos escapar, só existe uma forma de nós ser abençoados, só existe uma forma de se salvar. E toda ela está estabelecida por Deus em sua palavra. Você crê nisso? Porém, não vai haver bênçãos nenhuma para a igreja se ela crê incorretamente. A nossa fé na palavra tem que ser uma fé correta. Se eu creio em Deus, eu tenho que basear minha fé nesse Deus de acordo com a palavra.
Quero ser arrebatado? Quero. Quero ser curado? Quero. Quero ser transformado? Quero. Quero viver no milênio? Quero. Quero viver na Nova Jerusalém? Quero. Quero reinar com Cristo? Quero. Todas essas promessas é para nós. Mas nós temos que crer na palavra corretamente. Amém. Temos que estar crendo nela corretamente. Porque se nós cremos de outra maneira, os poderes de Deus não virão a nosso favor. Pelo contrário. Em vez dos poderes de Deus virem para nós na forma de bênção, ela virá em forma de maldição. Porque a Bíblia diz que aquele que acrescentar, eu também acrescentarei os flagelos, as dores, o julgamento. Aquele que diminuir, de retirar, subtrair o que foi escrito, não terá direito algum de comer da árvore da vida, não terá direito a nada. E a árvore da vida é Cristo, você crê nisso? Então nós temos que crer nele como ele é. Agora, já pensou se não existisse a Bíblia para nos ensinar como crer em Deus? Já pensou se não tivesse a Bíblia para nos ensinar como esse Deus é? O que ele é? O que ele reivindica de nós? Já pensou se não tivesse? Já pensou o período dessas pessoas aqui, ó, na era de Tiatira, 1000 anos servindo a Igreja Católica, tirando da mão deles a Bíblia, e eles só recebiam o que vinha da boca do sacerdote, só recebiam o que vinha da boca do Papa. O que o Papa disse a respeito de Deus é isso mesmo. O que o Papa falou a respeito do céu é isso mesmo. O que o Papa falou acerca da salvação é aquilo mesmo. Porque ninguém tinha acesso à Bíblia. Ninguém tinha acesso às Escrituras. Ninguém. Por isso que a Igreja Católica, ela tirou de todos que tivessem alguma informação sobre a crença apostólica para poder ter a crença católica. Mas graças a Deus que Deus levantou Lutero. E Lutero repaginou a Bíblia para nós. Ele a traduziu para nós. E ela chegou em nossas mãos. E quando a Bíblia chegou em nossas mãos, podemos ver que o vinho e o cálice que estava na mão daquela grande prostituta de Apocalipse 17 era um cálice fermentado. Era um vinho que era falso. Porque vinho na Bíblia quer dizer revelação. E o vinho que ela estava entregando era falso. Mas nós temos a verdadeira revelação agora. Nós temos a verdadeira palavra. Nós não temos somente a Bíblia em nossas mãos. Porque mesmo com a Bíblia na mão, tem muita gente indo para o inferno. Nós temos um profeta que nos revelou a Bíblia. Amém, irmãos? Nós temos um profeta que nos revelou a Bíblia. Trouxe a revelação. E esse profeta nos ensinou como servir a Deus. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Este profeta nos ensinou como servir a Deus. Esse profeta trouxe para nós a restauração. Esse profeta trouxe para nós a estrutura do verdadeiro fundamento cristão. Esse profeta trouxe para nós a restauração da fé apostólica. Esse profeta nos ensinou como a mulher deve se portar. Pastor, mas não estava na Bíblia escrito? Estava na Bíblia escrito. Mas aí muitos interpretadores estavam interpretando ela a seu bel prazer. Verdade. Mas Deus trouxe para nós um profeta que, pela via correta de Deus, para ele não tem nenhuma escritura de particular interpretação. É Deus mesmo que interpreta. Esse profeta nos ensinou qual foi
a origem do pecado. Qual foi o pecado original no Éden? Esse profeta nos ensinou como tomar uma verdadeira santa ceia. Amém? Esse profeta nos mostrou a história da igreja cristã. Esse profeta trouxe para nós a história, o curso da igreja. Como ela começou no princípio das eras e como ela termina. Esse profeta nos trouxe a verdadeira revelação sobre as 70 semanas de Daniel. Esse profeta nos trouxe tudo, mas uma das doutrinas que foi recuperadas, que foi restauradas, que era indispensável para a nossa fé, nossa crença, era a nossa fé na deidade. Amém, irmãos? Na deidade. Na deidade. Até penso, irmãos, que existem muitas pessoas que não têm dificuldade de crer em muitas coisas, de assimilar, de entender. Mas se na sua mente, se no seu coração existe uma verdadeira revelação da deidade, porque a deidade é a maior revelação. Quem está entendendo? Amém. Não sou eu que digo, o irmão Branco que diz. Na mensagem é lá o céu. A deidade é a maior de todas as revelações. É a principal revelação de toda a Bíblia, a deidade. Mesmo que algumas pessoas tenham dificuldade para crer em determinadas coisas, mas se no seu coração, na sua mente, na sua alma, existe uma verdadeira compreensão, uma verdadeira revelação sobre quem é Deus, o que Deus foi, o que Deus fez, o que Deus é. Amém, irmãos? Se a pessoa tem essa compreensão, irmãos, olha, as outras coisas, como semear a serpente, os mistérios trovões e outras coisas mais, se Deus abrir o entendimento, melhor será. Mas se ele tiver a compreensão verdadeira do que é Deus, quem é Deus, amém? Amém. Você pode observar, presta bem atenção para você ver, no capítulo 1 de Apocalipse, Deus já começa se revelando para João assim, aquele que é, que era e o que há de vir. Aquele que é, eu tenho que ter revelação do que ele que é. Amém? Eu tenho que ter revelação do que ele que era. Como ele foi lá. Aquele que é, presente. E o que há de vir. Tendo isso, o resto foi fácil para João. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? Isso é importante. Agora, vamos pegar, por exemplo, aqui, o jovem que havia nascido cego. Depois que ele foi curado, você sabia que Jesus encontrou com ele pela segunda vez, não tem? Não fala mais na Bíblia se ele teve mais encontros com Jesus. Não fala. Mas na segunda vez que Jesus encontrou com ele estava bem saradão, ouvindo tudo, vendo tudo. Jesus não chegou para ele e falou assim, você entende a Bíblia toda? Você entende todos os selos? Você entende tudo que Moisés escreveu? Não, só falou sobre a fé da hora. Amém, irmãos? Só falou assim, crê no Filho de Deus? Assim, Senhor, onde é que está ele para que eu possa adorar? Está aqui na sua frente. Amém? Isso era o suficiente. Ele tinha a compreensão da verdadeira deidade. Ele mostrou para o sacerdócio que aquele homem que curou seus olhos era o Messias, era Deus. Agora, como é que nós podemos entrar nos portais eternos, nos portões eternos, como está escrito lá em Mateus, em Salmo 24? Portais eternos, abri-vos, porque está chegando o Rei da Glória. Abri portais eternos. O Rei da Glória está se aproximando, está entrando. E uma voz veio lá de dentro e diz, mas quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória.
Aí vem 1 Coríntios, capítulo 2, verso 8. O qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se tivesse conhecido, nunca tinha crucificado o Senhor, o Rei da Glória. Está vendo como que a revelação da deidade é importante, não? Não é assim? Quão importante é? Quão importante é? Então, uma das coisas que foram restauradas para a noiva, para a igreja, a revelação mais importante da Bíblia inteira é: Jesus é Deus. Jesus não é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não é a terceira pessoa. Jesus é a primeira e única pessoa de Deus. Claro que ele atuou em diferentes etapas, em diferentes ofícios, em várias manifestações, mas sua deidade permanece a mesma. Amém? Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias? Vamos começar um pouquinho aqui, rodando um pouquinho na Bíblia. Vamos pegar aí a deidade. A deidade de Jesus Cristo, irmão, é uma singularidade. Você sabe que Deus é singular. Quem está me entendendo? Diz amém. Deus é singular. Mas quando a Bíblia apresenta Elohim na Bíblia, a palavra Elohim, ela está numa linguagem plural. Sabia disso? Amém. Hein? Porque em Elohim atribui muitas coisas. Em Elohim acarreta muitas coisas. O autoexistente, si mesmo, o originador de tudo, o criador, ele é tudo. Então, se origina muitas coisas. Por isso que ele tem muitos atributos. Amém, irmãos? Mas esses muitos atributos de Elohim, que é plural, não significa que há mais de um ser. E não significa que há mais de um Deus na divindade. Os irmãos entendem? Quando se sai de Elohim para Jeová, a palavra Jeová quer dizer Pai. Organiza uma série de coisas que um pai cuidadoso. Ele é Jeová Jireh, é aquele que provê. É aquele pai que provê. Ele é Jeová Rafá, é aquele pai que cura. Amém, irmãos? Então, aí quando todos esses atributos de Jeová vai para uma pessoa chamada Jesus, tudo se reúne em Jesus. Amém, irmão? Quem está entendendo? Amém. Então vamos para a Bíblia. Gênesis 1. Gênesis capítulo 1, para você ver que há uma singularidade em Deus. Por isso que os católicos, evangélicos, os protestantes, pentecostais, que defendem a ideia e a crença de Roma sobre a Santíssima Trindade, não entendem que lá em Mateus 28:19 existe uma singularidade ali. Quando diz em nome, não fala nomes no plural. Ali existe a singularidade. Porque Deus é singular. Quem entendeu, irmão? Deus não é plural. Deus é singular. E lá está escrito em nome, não nomes. Quem está me entendendo? Amém. Então, olha Gênesis para você ver, capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus. Está escrito criaram? Está escrito criou. Singularidade. Amém, irmão? Criou. Singular. Não diz criaram. Criemos, criaremos, criou Deus os céus e a terra. 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora, observe bem. Você pega Gênesis 1:1. Criou Deus os céus e a terra. Deus, para criar os céus e a terra, fez sozinho. Agora, para criar o homem, tinha que ter dois? Tinha que ter três? Tinha que ter quatro? Então, por que ele disse façamos?
Por que ele disse façamos? Porque até aqui ele é Elohim. Amém, irmão? Até aqui ele é Elohim. Os atributos de Deus estavam nele. Nele estava o ser curador, nele estava para ser um salvador, nele estava para ser um libertador, nele estava para ser um juiz, nele estava para ser um advogado. Amém, irmãos? Imagem. Imagem é o quê? É a semelhança de alguma coisa. Deus é espírito. Correto, irmãos? Deus é espírito. Então, até que seus atributos se façam conhecidos, também é espírito. Os irmãos entendendo? Então, aqui as pessoas se enganam, principalmente os dualistas trinitarianos. Façamos. Mas aí, se a pessoa descer um pouco, no 27, está escrito assim, e criou, ó, singular, e criou Deus o homem. Amém? Não diz e criaram. E criaram. Porque se na verdade existe mais de um ser nessa divindade, o versículo 27 não podia chocar com o versículo 26. Podia, irmão? Não podia. Se existisse mais de um ser, o versículo 27 não podia chocar com o versículo 26. Porque no versículo 26 está falando façamos. E no versículo 27 já tirou a pluralidade, já tirou o plural. E criou. Amém, irmão? E criou, singular, Deus, o homem, a nossa imagem. Amém? A sua imagem. Então, observe bem. Vamos para versículo 21, Gênesis capítulo 1. Versículo 21. Gênesis, nós estamos em Gênesis. Vamos ficar nele um pouquinho. Gênesis 1, 21. E Deus criou, olha, Deus criou. Não fala, e criaram. E Deus criou as grandes baleias, todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziam conforme as suas espécies, e toda ave de asa conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Amém? E criou. Então aqui a singularidade, a pessoa única de Deus, aqui, que aparece em Gênesis como Elohim, está criando todas essas coisas. Os irmãos entendendo? Por exemplo, eu chego para o irmão Marcelo e diz, irmão Marcelo, mas você faz de tudo, hein? Você é carpinteiro, você é mecânico, você é pintor, você é funileiro, você é padeiro, você é pedreiro, você é pintor. Eu estou dando uma pluralidade de coisas que ele faz, mas ele é um só. Amém, irmão? Os irmãos, né? Então vamos para Gênesis 5. Gênesis 5. Vejam bem. Nós temos que ter uma fé original, uma fé sólida sobre esse assunto. Por quê? Porque mesmo que nós entendemos o batismo, mesmo que nós entendemos a ceia, mesmo que nós entendemos que o profeta foi enviado, e Deus abriu o seu entendimento para crer nisso. Mas se você voltar para Laodiceia, o profeta vai dizer, a maior revelação de todas é a deidade. Amém? É essa que precisa ser entendida puramente, pura. Porque foi a única coisa que Satanás, por meio da religião, é que violou. Os irmãos entendendo? Muitas doutrinas foram violadas, mas a principal foi acerca dele. A imagem de Deus ficou ofuscada na mente das pessoas. A ideia de Deus, de um único Deus, a existência de um Deus, na mente das pessoas foram plantadas, semeadas erroneamente por igrejas e sistemas. Por isso que ela é a maior revelação restaurada. Amém, irmão? Se o homem pode ter uma ideia de quem é,
Ô, irmão, foi isso que atrapalhou e estão atrapalhando os discípulos. Eles ainda estavam confusos entre um e outro, entre um ser e outro ser. Eles estavam pensando nisso. Então, quando a mente deles foram aberta, irmão, eles podem ir para o cenáculo receber o Espírito Santo. Irmão? Eles puderam ir para o cenáculo receber o Espírito Santo, mas ninguém poderia ir para o cenáculo receber o Espírito Santo de Pentecostes com uma ideia errada de Jesus. Tinha que ter uma revelação, uma compreensão certa daquele que esteve no meio deles. Amém. E quando Filipe disse, mostra-nos o Pai, Jesus o replicou dizendo, escuta aqui, escute bem, tenho me manifestado, tenho sido visto, mostrei grandes obras, e eu estou há tanto tempo aqui com vocês, e vocês ainda parece que não me têm me conhecido? Quantas obras entrando e saindo no meio de vós, que você sabe que só Deus é que pode fazer? Por que me pedes uma coisa dessa para mostrar o Pai? Não credes tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, e que as obras que eu faço não faço de mim mesmo, é o Pai que está em mim é quem faz? Quem vê a mim está vendo o Pai. Amém, irmãos? Amém. Aí eu pergunto uma coisa para você. Os discípulos entendiam tudo? Entendia tudo ou não entendia? Mas só tinha a parte da deidade que não entendia. E é essa que atrapalhava toda a promessa. Pode entender tudo, mas essa tem que ser pura. Amém, irmão? Eles tinham entendimento de tudo. Não recusava nada que Jesus fazia, mas a respeito da deidade, a respeito da divindade, essa atrapalharia tudo que poderia receber no futuro. Quem está entendendo? Então, Gênesis 5, versículo 1, está escrito: grande Deus, este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem. Veja bem, a singularidade outra vez. Deus criou, singular, o homem. A semelhança de Deus o fez. Amém? Então, observe bem que no livro de Deuteronômio, Moisés continua apontando a deidade desse Deus na criação. Você pode ver que Moisés está falando da criação de que este Deus é aquele que subsiste por todas as coisas, criador de todas as coisas, e que pelas suas mãos fizeram todas as coisas. Você crê nisso, irmãos? Amém. Deuteronômio capítulo 4, versículo 32. Está aí depois, na frente, vocês vão ver. Deuteronômio 4, 32. Está escrito: por que pergunta agora aos tempos passados que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra? Desde uma extremidade do céu até a outra, que sucedeu jamais coisa tão grande como esta? Ou se ouviu coisas como esta? Amém? Amém. Vejam bem, Moisés está levando ao povo a pensar, a levar em obediência as coisas que Deus fez. E somente pelas coisas que Deus fez, devia levar o povo à obediência. Amém, irmão? E então Moisés está dizendo ao povo: por que pergunta agora aos tempos passados que te precederam, que foram antes, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra? Vejam bem, Deus criou o homem. Agora vamos ver como Jó tinha essa revelação desse Deus criador. Jó 35, antes de Salmo. Vamos ver como Jó se relacionava a essa deidade, a este grande Deus criador. No livro de Jó, capítulo 35, versículo 10. Amém, Deus. Veja, Jó capítulo 10,
capítulo 35, versículo 10. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez? Os irmãos entendendo? Onde está Deus que me fez? Quem foi que criou o homem, irmãos? Deus. Glória a Deus. Bem, Jó está dizendo que ninguém anda clamando por aquele que o fez. Só sabe que a mãe dele estava grávida e não sei o quê, e ganhou, mas não entende que atrás disso há uma obra de Deus. Os irmãos entendendo? Amém. Você chega para qualquer pessoa aí, ó, um educador, um filósofo, um estudante. Quem foi que te fez? Minha mãe e meu pai namorou e eu nasci. Mas eles não sabem que por detrás disso há uma obra de Deus. Porque ninguém anda perguntando. Os irmãos não? As pessoas não têm interesse em saber disso. Não tem. A pessoa pensa que começou foi no dia que ele nasceu. Não, calma lá, ele era um espírito. Antes de vir ao mundo desse corpo, ele era um espírito. E quem foi esse espírito? Quem foi que fez esse espírito? Amém, irmãos? O corpo é apenas para Deus colocar esse espírito. Agora vamos passar, vamos ver como é que Davi via isso. Davi, 95, versículo 6. Ei, Davi. Vamos pegar o versículo 3, que é tão bonito isso aqui, irmãos. Olha. Porque o Senhor é Deus grande, Rei grande, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez. Não está dizendo, pois eles o fez. Não está dizendo, pois eles o fizeram. Quem é, irmãos? Pois ele, pronome pessoal, o fez. E as suas mãos formaram a terra seca. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Amém, irmão? Você crê nisso, irmão? Aí no versículo 7, Davi reforça, porque ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é o seu Deus, irmão. Glória. Mas se nós cremos em Deus diferente do que a Bíblia ensina, aí você cai aqui, olha a fé de Moisés, olha a fé de Jó, olha a fé de Davi, é a mesma, amém, irmãos? É a mesma, tem o mesmo entendimento sobre quem é esse Deus. Vamos pegar, por exemplo, Isaías. Vamos ver como é que Isaías via esse Deus? Isaías 42. Isaías 42, versículo 5. Isaías 42, verso 5. Está escrito: assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu e formou a terra e a tudo quanto produz e que dá respiração ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Está vendo? Quem é que anda sobre a terra? São pessoas, mas e o Espírito? Amém, irmãos? Ninguém anda procurando quem foi que me criou. Ninguém anda fazendo essa pergunta. Ninguém anda dizendo isso. Jó viu isso das pessoas. Jó viu isso. Aí, pelo fato de não saber quem criou, é por isso que não adora. Davi dizendo aqui, quem entendeu, irmãos? Vamos adorá-lo, amém, irmão? Vamos pegar Isaías novamente, 45, versículo 18. Está escrito. Isaías 45, verso 18. Está escrito assim:
Porque assim diz o Senhor, que tem criado, olha, os céus, o Deus que formou a terra e a fez e a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Amém, irmãos? Você crê nisso, irmãos? Esse era o ponto de revelação que Isaías tinha. Agora vamos ver Jeremias, ou seja, Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus. Vamos ver como é que Malaquias via essa revelação, essa deidade. Malaquias 2, versículo 10. Não temos nós todos um mesmo Pai? Olha só, se você pegar o espírito de Malaquias, vai ver que o espírito dele é o mesmo de Paulo. Amém, irmãos? Efésios 4. Um só Deus e Pai. Amém? Amém. Malaquias 2:10. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Malaquias está querendo dizer o seguinte: não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Não temos tudo isso? Não é isso? Não é isso que está por cima? Não é isso que vale nossa fé? Não é isso que está o nosso conhecimento? Amém, irmão? O nosso conhecimento não está nisso? Agora, a escritura que confunde muitas pessoas. Tudo aqui você viu. Deus criou. Deus criou. Mas a escritura que confunde as pessoas, principalmente os dualistas, está no Novo Testamento. Efésios, capítulo 3. Agora vamos entrar nos pontos profundos aqui agora. Efésios 3, versículo 9. Venha bem. Vamos pegar o versículo 8. Efésios 3, versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos. Paulo considerou ele o mínimo. Me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Agora eu quero parar aqui. Como que anuncia as riquezas incompreensíveis? Como é que eu vou ensinar uma coisa para você incompreensível? Hein? Hein, irmão? O que você está fazendo aqui, então? Paulo está dizendo que Deus, o mínimo, ele achou-se o mínimo entre os apóstolos, o mínimo entre os santos, na qual Deus achou graça dele para anunciar as riquezas incompreensíveis de Cristo. Porque para quem não tem a mente de Cristo, para quem não tem a revelação, tudo nesta Bíblia é incompreensível. Tudo nessa Bíblia é incompreensível. Se a pessoa não tem revelação, a divindade é incompreensível para ele. Se ele não tem revelação, a deidade é incompreensível para ele. Porque só existe uma forma de compreender isso. Só uma. E esta é a mesma que Deus usou desde Gênesis por meio de Abel, que ofereceu aquele sacrifício. É pela revelação. Amém? É pela revelação. A revelação é a chave. A revelação é a chave. 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Não é do ministério, não. É do mistério.
Amém? Que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Quem foi que criou? Deus. Deus. Veja bem. Agora vamos para a mensagem de Laodiceia. Quem foi que criou tudo? Deus. Bom, como é que nós lemos em Apocalipse? Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de... Aqui parece que dá a entender que Jesus é o princípio da criação de Deus, não é? É ou não é, irmãos? Parece que dá a entender que Jesus é o primeiro que Deus criou. Se nossa fé for assim, nós não entramos no céu. Se sua fé for assim, você não entra no céu. João escreveu isto de uma maneira que os que não têm revelação não possam compreender. Esses são os mistérios incompreensíveis de Cristo. Mas para quem tem revelação, para quem tem aquela chave pela qual foi dada para Pedro, para quem tem essa chave, o céu é aberto. Oh, glória. Olha o que o irmão Branham diz na mensagem a Laodiceia, parágrafo 68. Preste atenção para você ver. Mas nos mínimos detalhes. Você tem que prestar atenção nos mínimos detalhes. 68. O princípio da criação de Deus. Isto é o que o Senhor Jesus diz aqui, em Apocalipse 3, verso 14. Porém, estas palavras não significam exatamente como elas soam para nós, como elas chegam no ouvido. Está vendo? Ah, não. Aqui, está vendo? Aqui está dizendo que Jesus é o princípio da criação de Deus. Então, Jesus foi o primeiro que Deus criou. Aí o profeta diz: Deus pode criar Deus? Hã? Deus pode criar Deus? Não. Deus não cria Deus. Aí ele diz assim: veja, tomando essas palavras assim, não significa exatamente como elas soam para nós. Tomando-as assim como soam, se as pessoas tomarem assim, isso tem feito com que algumas pessoas, na realidade multidões, que começa aqui, na Era Negra, que começou lá, tem feito com que multidões de pessoas tenham a ideia de que Jesus foi a primeira criação de Deus, fazendo-o menor que a deidade. E isto é um erro. Logo, eles pensam que essa primeira criação criou tudo o resto. Ou seja, Deus cria Jesus e Deus diz: Jesus, agora cria o resto para mim. Os irmãos, não é assim. Não é assim. O povo tem que entender o seguinte: no princípio era o verbo, a palavra. Não é assim? E o verbo estava com? Através da palavra que criou tudo. Amém, irmãos? Aqui, ó, no princípio era o verbo. Deus, a palavra. E quando a palavra se expressou, aí sim, por meio da palavra, é que criou todas as coisas. Amém? Amém. A Bíblia diz: por meio de Jesus Cristo, por meio de Jesus, através de Jesus. Porque agora Jesus está manifestado. Amém, irmão? Não que Deus aqui está passando por meio de um e fazendo as coisas. Não é isso. Os irmãos entendendo? Você pode observar que quando Jesus estava na terra, ele disse: não sou eu quem faz as obras, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Por que ele disse isso? Se a pessoa lê isso de uma maneira, de uma visão dualista, ou de uma visão trinitariana, a pessoa está lendo o seguinte: não, Deus aqui está através de Jesus. Sim, Deus está através de Jesus. Mas o quê? Esse Jesus que eu consigo ver, antes eu não conseguia. Amém, irmãos? Esse Jesus que agora está em carne, eu não conseguia vê-lo.
E agora, ele em carne aniquilou-se a si mesmo, sendo dependente de suas próprias leis. Por isso que Deus, através de Jesus, amém, irmão? Amém. Deus. Oh, glória. Então, se a sua fé não estiver pura, mais pura nessa revelação, irmão, você perde todas as ondas do irmão Branco. Aí ele disse, veja, você pode observar qual é a mensagem? Quem lembra para mim? Acho que é a mensagem Semana Serpente, ou é a mensagem Pergunta e Resposta dos Selos. Vamos ver os mistérios, foi revelado. Aí foi falando foi numerando. Revelação do batismo, revelação da Semana Serpente, revelação disso, voltou isso. Aí quando na última diz, e a maior de todas as revelações, a principal revelação, a deidade. Amém? Amém. Vejam bem. Vamos lá. Aí ele diz o seguinte. Aí ele fala assim. Então as pessoas têm a ideia de que Jesus foi a primeira criação. É Laodiceia 68. Fazendo menor que a deidade. E logo pensa que essa primeira criação criou todo o resto do universo. E tudo que contém. Mas isto é um erro. Isto não está certo. Você sabe que isso não combina com o resto da Bíblia. As palavras diz que ele é o originador. Ele é o autor. Amém, irmão? Da criação. Vê? Sabemos já por certo que Jesus é Deus. Deus mesmo. Ele é o Criador. Amém? Vamos pegar o 59. A era de Laodiceia. Ele diz o seguinte, 59. Bom, como que Deus se apresenta à era de Laodiceia? Isto diz a testemunha fiel e verdadeira. Agora, quero mostrar-lhes o que esta palavra fiel. Veja. Vocês nos veem falando frequentemente acerca de um grande Deus imutável, cuja palavra não muda. E quando falamos dele desta maneira, frequentemente criamos uma visão dele que o faz parecer muito impessoal. E como se Deus criasse todo o universo, todas as leis que eles a pertencem, e a seguir se retraísse, se tornasse um grande Deus impessoal. É como se Deus provesse um meio de salvação para a humanidade perdida, sendo que esse meio, a cruz, e a seguir quando a morte de Cristo expiasse nossos pecados e a ressurreição. Desse-nos uma porta aberta para ele. Deus simplesmente cruzasse seus braços e recuasse. É como se nós puséssemos grande importância em crer nele como grande Criador, mas nos tornássemos propensos a vê-lo como quem tudo tem criado. Vê você? Perdeu o interesse por ser criação. Agora, eu disse que muitas pessoas estão prontas a pensar, mas este é um pensamento errado, porque Deus está dirigindo os negócios dos homens agora mesmo. Ele é tanto criador como sustentador. Amém? Ele é tanto criador como sustentador. Aí ele cita a Bíblia, que é Colossenses 1,16. Está até aqui anotado na palavra, no meu caderno. Porque nele, olha só, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Amém? Está vendo, irmãos? Tudo foi criado por ele e para Novo Testamento, Colossenses 1,16. Amém? Amém. Então vamos pegar em São João. Evangelho de São João. Colossenses 1,16 diz: tudo foi criado por ele e para ele. Amém? Agora, você sabia que tem duas coisas diferentes aí? Tudo foi criado por ele, já sabemos. Agora, para ele? Para ele. Os irmãos estão entendendo isso aqui, irmãos?
ele. Criado por ele, para ele. Aí você fala assim, mas pastor, e o tanto de coisa ruim que tem nesse universo? Não importa, irmão. Tudo está na sua mão, amém? Tudo está na sua mão. Ele tem o poder sobre todas essas coisas. Mas pastor, o diabo está reinando nesse mundo. Até Satanás está na mão dele também. Pastor, que é isso? Satanás está na mão de Deus? Sim. Prova disso, vai lá para Jó. Vai lá para Jó para você vai ver. Amém, irmãos? Vai lá para Jó. Para você ver. O profeta irmão Banha diz que Satanás não faz nada se Deus não permitir. Porque tudo foi criado por ele e para ele. Amém, irmão? Amém? Então vamos pegar aqui, os dons de Deus sempre encontram seus lugares. Antes de nós ler São João, vamos pegar aqui. Os dons de Deus sempre encontram seus lugares. 59. Presta atenção nisso aqui. Olha aqui. 59. Por esta razão, Deus criou Ele mesmo um corpo. É aqui que entra a visão dualista. Só porque Deus criou um corpo e Ele pôde entrar nesse corpo, é porque o outro corpo é outra pessoa. Os irmãos estão vendo? Como é que as pessoas... Ó, veja bem. Por esta razão, Deus criou Ele mesmo um corpo. E Ele era o Criador. E criou sua própria criação. Os irmãos, entendeu? Agora, presta atenção aqui. Eu de mim mesmo podia nascer de si mesmo? Hein? Eu de mim mesmo poderia dar vida a mim mesmo? Eu de mim mesmo poderia dar vida a mim mesmo? Eu de mim mesmo poderia existir por mim mesmo? Mas Deus pode, amém, irmão? Mas Deus pode. Eu não posso pegar um barro ali, deixa eu pegar esse barro, estou cansado desse Vanderlei aqui, vou pegar um barro ali e fazer outro e colocar meu espírito dentro daquele barro para ficar melhor. Se fosse, não teria ninguém doente, doente no corpo e morrer no corpo. É só fazer unha também dele. Mas ele não pode. Mas Deus pode. Amém, Deus. Amém? Ele criou um corpo. Aí está lá, Apocalipse 3, verso 14. O princípio da criação de Deus. Amém, irmãos? Os dons de Deus sempre encontram seus lugares. 59. Deus criou Ele mesmo um corpo. Ele é o Criador e criou sua própria criação. E por esta criação, Ele podia salvar. Por essa criação, Ele não está criando nada. Amém, irmãos? As pessoas... Aí a visão do ali diz, não, Ele criou Jesus para Jesus criar o resto. Não. Ele diz aqui, ó, mamãe, Ele criou este corpo através desta criação salvar. Amém, irmão? Curar. Libertar. Neste corpo não cria nada. Ele pegou o pão e multiplicou. Pegou o peixe e multiplicou. Amém, irmão? Aleluia. Mas vejam bem. Mas olha o que o profeta da autenticidade de Jesus sendo Deus. Aqui, ó. 56. Os dons de Deus. Agora, primeira coisa. Deus. Este era Deus. Jesus era Deus em forma de homem. Aquilo era difícil para as pessoas engolir. Até mesmo hoje, para muitos é difícil de engolir que Jesus é Deus. Grande Deus. Irmãos, isso é velho. Irmãos, isso é velho. Para engolir que Jesus é Deus, isso é velho. Amém? Olha aqui. Veja, aquilo era difícil para as pessoas engolirem, até mesmo hoje, de que Ele era Deus. Aquilo era o que Ele era. Ele nada era menos do que Deus. Ele era Deus manifestado em carne. Ele era o Criador de sua própria criação. Ele era o Criador da sua criação, pela sua criação. Amém? Ele é o Criador na sua criação, pela sua criação, que é eu e você. Amém? Amém. Tudo resume em Deus, a coisa toda. Você não vê isso? Plenitude de Deus. Ele
era o Criador, tanto quanto ele era Deus. Ele era um ser sobre a terra. Um ser sobre a terra. Amém? Um ser do tempo. Olha, ele não é do tempo. O Espírito que estava dentro dele é eterno. Amém, irmãos? Mas o corpo que foi criado é um ser do tempo. Amém? Vê? Ele mesmo criou um corpo para si mesmo. E que por esta criação, ele salvou a criatura que estava perdida. Amém, irmão? Então, este corpo que ele criou não estava criando nada, estava salvando. Estava salvando, curando, perdoando, libertando. Amém? Deus nunca podia te curar no espírito. Deus nunca poderia te salvar no espírito. Deus nunca poderia te libertar no espírito. Deus nunca poderia te salvar no espírito. Ele tinha que te salvar no corpo. Amém? Por isso que ele criou um corpo que, através desse corpo criado, salvasse a outra criatura que estava caída. Amém? Já pensou nisso? Você já pensou nisso? Vamos então para João. Evangelho de São João. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, eu espero que através desse estudo não vai ter nada, não vai ter barulho, não vai ter nada, não vai ter gritinho aí fora, não vai ter irmãozinho apresentando CDzinho, livretinho. Isso está morto, amém, irmãos? Isso está morto para o revelado. Sabe? Se as pessoas não têm a majestosa graça de Deus para se humilhar, para poder se humilhar perante Deus e falar, não, eu estou errado quanto a isso. Se as pessoas não têm esse poder, Deus dá a graça para quem tem. São João 1, versículo 3, está escrito assim. Quem quer ler para mim? Leia em voz alta para sair na gravação. Amém. Leia. 1:3. Fica de pé. São João 1:3. O que vimos... Não, São João, você está lendo epístola, é evangelho. 1:3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Está vendo? Amém. Pode ficar em pé. Todas as coisas foram feitas por Ele. Está falando por eles? Não. Por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Poderia ser feito sem ele. Amém. Agora lê o versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Amém, irmãos? Ele estava no mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Agora quer ver o que tem no mundo? Você quer ver o que tem no mundo? Olha o 56, ou seja, 61 da mensagem, os dons de Deus sempre encontram seus lugares. 61. Veja. Olha aqui. Ele tomou um peixe e partiu aquele peixe. Agora, nós imaginamos que ele criou aquele peixe no começo. Ele criou aquele pão no começo. Porém, ele tomou aquele peixe e o partiu. Ele tinha sido um peixe vivo. E estava tão cozido e frito, seja como for. Ele o partiu, porque ele não partiu um peixe vivo, morto, para as pessoas comerem. Os irmãos entendendo? Olha aqui. Além dele multiplicar o peixe, ninguém ia comer peixe sem estar frito ou cozido. O irmão vai dizer, ou frito ou cozido eles estavam. Amém, irmão? Amém. E alimentou a multidão toda. Os irmãos entendendo? Vejam bem. Aí ele diz, porém ele tomou aquele peixe e o partiu. Ele tinha sido um peixe vivo e estava cozido e frito naquele momento. Seja como for, ele o partiu. E o que quer que ele fosse, cozido ou frito, ele cresceu novamente.
No mesmo minuto que ele partiu, outro peixe cozido e frito, fresquinho, voltando. E aquilo foi vindo. Não é maravilhoso? Você não crê nesse Deus, irmão? Aquilo mostrou que ele não era nada menos que Jeová. Amém, Deus. Glória. O que tem Jeová? 7 nomes redentores. Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Manassés. 7 nomes redentores. É um pai cuidando da família. Amém, irmão? Naquele momento da fome, era Jeová que estava provendo a comida. Amém, irmão? Ele foi o Criador que pôde fazer sua própria criação. E pela sua criação expressou o que ele era. Aleluia. Aquilo provou que ele era o que ele era. Ele era a divindade. Vê? Por isso que aqueles magos levou ouro no dia do seu nascimento. Porque foi a deidade se fazendo carne. Amém? Amém. Parágrafo 61. Os dons de Deus sempre encontram os lugares. 63. Preste atenção. Quando Jesus criou o pão, ele não está falando da transformação. Já está chamando Deus aqui de Jesus. Amém, irmãos? Ele não está falando de transformar, de multiplicar. Está falando já da criação. Quando Jesus criou o pão, ele tomou um pão e criou o pão que já havia sido pão. Amém? Parágrafo 63. Quando ele criou o peixe, ele tomou o peixe que havia sido criado peixe. Porque foi ele que criou, amém, irmão? E transformou em outro peixe. Está correto? Aí está. Agora, por que ele pegou aquele peixe e transformou? Porque ele já tinha criado ele antes. É a mensagem do profeta. Amém? Na mensagem, a deidade de Jesus Cristo. Parágrafo 81. Vejam bem. 81. Diz assim: ele esteve no passado ali. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou vida, rãs, abelhas, patos, galinhas, animais, criou tudo. E nada foi criado a não ser que fosse criado por ele. Mas quem é Cristo? A deidade. Ele chamou pragas e tudo mais nos dias do Egito. Quem? Cristo. Mas peraí. Cristo? Mas Cristo, a palavra Cristo quer dizer ungido. Ah, era um homem ungido, Moisés. Amém, irmão? Messias, ungido. Cristo, ungido. Você acha que o William Branham poderia chamar os esquilos sem estar ungido? Ele estava ungido, amém, irmão? A palavra diz, haja esquilo, e olha esquilo. Quem foi que falou? Deus. Quem é que cria? Deus, irmão. Amém. Vê? Quem é ele? Cristo, a deidade. E não sabeis. Parágrafo 100. Não está vindo. Daqui a pouco eu vou orar por ela, tá? Parágrafo 100. Amém? Quem é o primeiro? Quem é o primogênito de toda a criação? Aí as pessoas falam assim, tá vendo? O primogênito de toda a criação? Quem é o primogênito? Ele é tudo, porque a palavra primeiro veio. Quem veio primeiro foi a palavra, amém, irmãos? Deus é Deus, mas se ele não falasse, quem veio primeiro? Palavra. Antes de tudo, qualquer coisa formada, veio a palavra, amém, irmão? Por isso que ele é o primogênito. Amém. Ele é o primogênito de toda a criação, quer seja anjo, quer seja fogo, ele é o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas criadas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Amém. E para ele. Você sabia que até uma enfermidade pode trazer glória a Deus? Pastor, como é que uma enfermidade pode glorificar a Deus? Jesus respondeu, aquele rapaz cego de nascença, nasceu cego. Essa enfermidade é para a glória de Deus. Amém, irmão?
para mostrar o seu poder. Por isso que quando nós estamos fracos, é aí que nós devemos pensar que eu sou forte. Por isso que quando nós estamos autossuficientes, temos necessidades, é aí que nós temos que fazer. Há um Criador. Quem me criou? Amém, irmão? Eu estou aqui pela junção carnal do meu pai e da minha mãe. Mas dentro de mim tem um espírito. Quem criou esse espírito? Meu pai não podia criar. Deus me criou. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Obrigado, Jesus. Vou pegar um óleo aqui. Obrigado. Traz a menininha para mim. E eu quero orar por mais 2 pessoas que eu senti de orar. Obrigado. Aleluia. Eu quero orar por mais 2 pessoas que eu senti de orar. Minha mãe e a irmã Guilhermete. E a menininha que está ali fora chorando. E nós vamos apresentar essa peça de roupa que está aqui, que é o tio da irmã Érica, que está hospitalizado, que está enfermo, precisa das nossas orações. Nós vamos orar. Irmão Tavinho. Cadê o irmão Tavinho? Pode trazer. Vem aqui, mãe. Muito bem, vem, nós vamos orar. Vamos orar. Glória a Deus. Grande Rei da Glória. Vamos orar. Todos com os olhos fechados, vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, pela autoridade da palavra que o Senhor nos deu nessa noite, fazendo nós conhecer o verdadeiro propósito do Senhor vir e se manifestar e dar-se a conhecer entre nós. Aquele mistério que esteve oculto antes dos séculos e que se fez conhecido nesse tempo. Paulo anunciou esse mistério entre os gentios. Esse mistério esteve em carne na pessoa de Jesus, mas agora esse mistério está dentro da igreja. Cristo em nós, a esperança da glória. Ele é conhecido através das obras, porque esses sinais seguirão aqueles que creem. E em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Ó Deus, nós sabemos que Tiago disse para trazer os presbíteros para aquelas pessoas que estão enfermas, ungi-las com óleo, e se alguém tiver cometido pecado, será perdoado. E a oração pelo enfermo curará, e a oração curará. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus, eu imponho minhas mãos e unjo com óleo nosso Senhor. Peço ao Senhor, Pai, que o Senhor possa abençoar e livrar de todo mal. De tudo, Senhor Deus, que possa, Senhor Deus, tirar a alegria, o desejo. Tudo aquilo, Senhor Deus, que possa, Senhor Deus, entristecer. Tudo aquilo, ó Pai querido, que possa nos rebaixar, abater, Senhor. Nós oramos para uma renovação do Espírito Santo na vida da nossa irmã, e que ela possa, Senhor Deus, o seu estado psicológico ser renovada, abençoada, curada, no nome do Senhor Jesus Cristo. Dê ela força, que a graça do Senhor esteja com ela, no nome do Senhor. Assim. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Senhor Deus, para essa criança. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus, nós sabemos que hoje em dia está difícil para todos, para cada pai, para cada mãe, para pastor, para ministro, hoje criar um filho no caminho que se deve andar. Porque há um espírito no mundo, Senhor, que estão principalmente detrás de querendo tragar as crianças, querendo fazer os pais ficarem nervosos, agitados, preocupados, por causa do comportamento dos nossos filhos. Ajuda essa menina, Senhor, dela força, dela graça, dela saúde. Senhor Deus, dela força. Livra de todo mal, no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai,
No nome do Senhor Jesus. Aqui está, Senhor, uma filha do Senhor. Pai, pela qual, Senhor Deus, veio a esta pessoa que está na frente dela, a este mundo, através da união dela com meu Pai. Se não fosse através disso, eu não estaria aqui nesse momento, fazendo essa oração e pregando esta palavra. Porque o Senhor criou tudo para o Senhor, por o Senhor e para o Senhor. Todas as coisas são feitas para o Senhor e pelo Senhor. Sabemos que há um propósito de cada coisa. Então, Senhor, eu oro, Pai, que das muitas das suas aflições e lutas e provas, no nome do Senhor Jesus, doença, enfermidade, pressão arterial, problemas do coração, problema nas pernas, no nome do Senhor Jesus eu oro para que a graça do Senhor Jesus o livre, o cure e a liberte, porque o Senhor é poderoso. Porque, como Jó disse, ninguém anda procurando para saber quem foi que criou. Deus nos criou. Ele nos criou. Não nessa imagem caída, deformada, mas Ele criou um homem reto, um homem espírito, saudável. E nesse mundo afligido por pecado e enfermidade, nós entramos nessas condições. No nome do Senhor Jesus, livra ela de todo mal, de qualquer mal, de pensamento, de aflição, de turbação, Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo poder e autoridade a mim confirmada, o ministério, eu oro e unjo com óleo, para que ela seja liberta do nome do Senhor Jesus, através do nome do Senhor Jesus, e todos os poderes de Satanás sejam expulsos agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro nesse instante, Pai querido. Diante do Senhor eu peço, Senhor, uma bênção especial para essa irmã. Senhor Deus, não é fácil, Senhor. Sei que tudo nesta vida passa, mas o amor do Senhor permanece para sempre. E o teu profeta disse uma vez que o pior inimigo que nós temos é nós mesmos. Devemos vencer a nós mesmos. Passar por cima de tudo aquilo que os nossos olhos e ouvidos aguçam e deixar que os sentidos de Deus possam penetrar em nossa vida, para que nós possamos ter uma boa paz aqui nessa terra, ter uma paz na alma, no espírito, uma paz no lar, uma paz na família, com o marido, com os filhos, para que nós possa viver o resto dessa vida. Em nome do Senhor Jesus eu oro, Pai, para que dê essa irmã a libertação que ela necessita. Às vezes, ó Pai, pode estar balanceada em dois mundos, em dois pensamentos, mas o teu profeta diz que nós não queremos, que nós não podemos, nós temos que ter a mente de Cristo. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, não sei qual o pedido, qual o desejo, mas sabemos de uma coisa, que o Senhor conhece todas as coisas, e que o Senhor é poderoso para assim o fazer. Eu, como ministro do Senhor, eu oro por ela em nome do Senhor Jesus. Dê ela, Senhor Deus, tranquilidade. Tira cada nervosismo, Senhor, ira que possa surgir, maliciosidade no coração, seja o que for, Pai. No nome do Senhor Jesus. Às vezes tem coisas que ela ouve e pensa que é para atrapalhar, mas é para ajudar. Ajuda nela, dê ela força para vencer. Dê ela também, Senhor, dê ela força também para criar seus filhos, porque Deus o requererá um dia. Ajuda ela no nome do Senhor Jesus. Abençoe nossa menininha, a Madalena. Dê ela força, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Pai, com tantas enfermidades nesse mundo, gripes, essas viroses, Pai, em nome do Senhor Jesus, livra todos, Pai, todos os filhos dos cristãos nessa noite, sejam libertos, livres desses espíritos, dessas gripes, dessas viroses,
tudo em nome do Senhor Jesus. Todos estão descansados. Eu oro nessa peça de roupa agora, apresentando, ungindo com óleo, Pai. A pessoa, o proprietário dessa peça de roupa, que está enfermo, que está lá no hospital, seja onde for, sentindo dores, passando por dificuldades, ó Deus, trazendo preocupações para familiares, no nome do Senhor Jesus, pelo poder da palavra pregada que foi pregado nesta noite, Senhor. Cremos no poder libertador do Senhor, porque não foi uma e nem duas vezes que o Senhor tem demonstrado o teu poder perante nós, e temos aqui confirmado e dar testemunho. O Senhor continua sendo Deus. Oramos para que o Senhor liberte essa pessoa, livre do mal, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Agora, eu quero que os irmãos levantem suas mãos para cá. Eu quero uma oração especial, meu favor. Tenho andado com as pernas um pouco meio inchadas, não sei se é ocasião de líquido, retenção, se é peso, alguma coisa assim, mas está incomodando. Mas nada que o Senhor não possa fazer. E quem tem qualquer tipo de enfermidade nesse sentido, pode também orar, mas eu quero que os irmãos orem por mim. Senhor Deus, ó Pai, eu creio na Tua palavra, eu creio no poder da Tua palavra. Eu creio, Senhor, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E hoje nós temos a fé. Nós temos essa fé limpa, pura da deidade. Nós temos a fé limpa. Todo carrapicho, toda dúvida sobre ser Deus, sobre quem é Deus, já tudo que é contrário. Nós temos hoje uma fé pura nessa deidade, nessa revelação desse grande Deus, que tem um nome, que seu nome é Senhor Jesus Cristo. E este nome está acima de todo nome. Este nome tem poder. Neste nome tem poder para curar. Neste nome tem poder para expulsar demônios. Neste nome tem poder para libertar. Neste nome tem poder para nos salvar. Neste nome tem poder. Aleluia, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Glorifica a Deus. Agradece a Deus. Agradece a Deus pela cura. Agradece a Deus pela libertação. Agradece a Deus pela porta aberta do emprego. Mesmo que você não esteja lá trabalhando, mas creia como Abraão, chamando as coisas que não são, como você já fez, crendo, glorificando a Deus, que Deus é poderoso para cumprir assim como Ele falou. Em nome de Jesus Cristo, esse é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Por isso você pode cantar aquele corinho, eu amo. Eu amo. Todos mais fortes. Eu amo. Porque Ele primeiro me amou. E comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Mais uma vez. Mais forte. Porque primeiro me amou e Ele comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Amém. Terça-feira, se Deus permitir, estaremos aqui novamente. Sábado, dia 30, pastor Paulo Henrique dos Deus vai estar conosco aqui a partir das 19 horas. Irmã Érica, leve com fé e ele será libertado.
Vamos então. Senhor Deus, muito obrigado por tudo. Estamos terminando diante do Senhor. E abençoa todos os irmãos a voltar dos seus lares, caminhar o seu caminho, mas que o Senhor seja o seu ajudador no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Porque nele